Oi. Boa noite, irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Vamos fazer a leitura da Escritura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado. Senhor Deus e Pai, uma vez mais diante da Tua palavra, estamos aqui, rogando a Ti, Senhor, a Tua bênção, rogando a Ti o Teu falar, rogando a Ti entendimento por meio do Teu Espírito Santo, rogando que o Senhor mesmo tome essa palavra que o Senhor inspirou e ministre ao nosso coração, reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade, nossas limitações humanas, e pedindo ao Senhor que guarde esse ambiente, guarde os nossos corações e nossas mentes. E através da Tua palavra, fala conosco. Trazendo aquilo que o Senhor quer trazer. Falando aquilo que o Senhor quer falar. E por meio da Tua palavra santa, gerando em nós vida, Senhor. Ânimo. Poder do Espírito. Para correspondermos ao Teu falar e à Tua palavra. E ao Teu propósito. Senhor Santo, esteja conosco, guardando-nos, abençoando-nos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é a supremacia e a soberania de Cristo. E aí eu gostaria, só para contextualizar, nós estamos tendo uma série de pregações dentro da Epístola aos Colossenses. E, rapidamente, sem gastar muito tempo com isso, contextualizar. Lembrando, nós já falamos isso anteriormente. Paulo escreve essa carta de uma prisão domiciliar em Roma. Ele, nessa prisão domiciliar, ele recebe a visita de um irmão de Colossos, chamado Epáfras, que foi o irmão que evangelizou essa cidade. Paulo não conhecia essa igreja. Essa igreja foi plantada por esse irmão Epáfras. Ele visita Paulo em Roma, dá notícias a Paulo sobre essa igreja. E Paulo, ele de lá, manda uma carta para a igreja que estava nessa cidade de Colossos. Ele manda por outros irmãos, porque Epáfras fica com ele. Ele manda por Tíquico, que viaja acompanhado de Onésimo, que nós já vimos aqui que era o escravo de um irmão de lá, de Colossos,
do irmão Filemon. Então ele manda a carta a Filemon por meio de Onésimo e a carta aos Colossenses por meio de Tíquico, ambos viajam juntos, ao que tudo consta, ao que tudo faz constar. Nós vimos aqui dos versículos 3 ao 8 que Paulo faz uma oração pelos Colossenses. A primeira oração que ele registra aqui, que é uma oração de ação de graças. Ele agradece por aquela igreja. Ele recebe boas notícias daquela igreja, que eles estão firmes na fé, no amor e na esperança, e aqui ele apresenta essa tríade. E ele depois, isso depois, evidentemente, dele fazer uma saudação, né? Nós tivemos esses dois textos aqui expostos pelo irmão Valdeir, nas duas primeiras mensagens sobre Colossenses. Dos versículos 9 ao 12, ele faz também uma segunda oração. A primeira oração ele agradece, a segunda oração ele roga a Deus. Porque não tem só notícias boas. Apesar de que os irmãos estão firmes na fé, estão vivendo em amor e guardando a esperança de salvação, os irmãos estão sendo atacados por uma heresia. Ou pelo menos uma ou duas heresias que têm trazido transtorno àquela igreja. E por isso, ele faz um rogo nessa segunda oração que ele registra na carta. Paulo, ele era essa pessoa, que ele orava e registrava suas orações, e ele orava por pessoas que ele não conhecia, por esses irmãos que ele não conhecia. Na segunda oração, ele faz um rogo para que os irmãos cresçam no conhecimento de Deus. Primeiramente, para que os irmãos cresçam no conhecimento da palavra de Deus. E isso para que os irmãos se vacinem e combatam as heresias com as quais eles estão sendo atacados. E ele também faz uma oração que, através do conhecimento da palavra de Deus, eles também cresçam no conhecimento do próprio Deus. Ou seja, que o crescimento no conhecimento da palavra não seja apenas um conhecimento intelectual, mas que isso promova um conhecimento espiritual, um conhecimento de intimidade e relacionamento com Deus mesmo. Nos versículos 13 e 14, Paulo introduz um assunto interessante. Ele vai falar que ele nos libertou, ou nos resgatou, depende da versão, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, do Filho amado de Deus. E ele introduz aqui o assunto do reino, para o qual nós fomos transferidos, havendo sido libertos, havido sido redimidos, ou seja, tendo o preço desse resgate pago na cruz, e remidos, ou seja, perdoados. Agora nós fomos transferidos não geograficamente, mas o nosso coração, que pertencia a um determinado império, a um determinado reino, agora ele pertence a outro. Agora nós não somos mais escravos desse mundo, né? E nós falamos aqui a respeito de que império é esse? Esse mundo que tem um governante, que Paulo chama em Efésios de o príncipe da potestade do ar. Um grande ditador que diz como você tem que agir, como você tem que pensar, como você tem que falar. E as pessoas no mundo pensam que são livres e na verdade são escravos do pecado e do diabo, que os usurpou por causa do pecado. Agora, nesse texto aqui, a partir do versículo 15, Paulo, ele vai falar do rei desse reino. Ele apresentou esse reino do seu Filho amado. E agora ele vai falar do rei. E ele começa a falar dele. Quem é essa pessoa? E na primeira parte do versículo 15, ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Para quem teve a oportunidade de acompanhar aqui as nossas aulas a respeito da Trindade, nós falamos bem desse assunto aqui. Nós falamos que Deus, ele é invisível. Ele habita em luz inacessível. Nós vamos ver alguns textos aqui. Certo? Há historiadores, a maioria dos historiadores, eles vão dizer que esse texto aqui, do versículo 15 até o versículo 20, é um hino. Paulo usa um hino que já era conhecido das igrejas, ou pelo menos na igreja de Colossos, ou das igrejas da região ali, que nós vimos, né, na Ásia Menor. E era um hino conhecido ali. E ele menciona esse hino aqui para fazer teologia em cima dele. E ele talvez tenha sido
composto pelo próprio apóstolo Paulo, ninguém sabe, né? E ele vai combater o gnosticismo que dizia que tudo que é matéria é mal. Tudo que for material é mal. Os gnósticos afirmavam que Deus nunca havia encarnado. Ele não podia encarnar, porque carne é coisa ruim. E Deus não se envolvia com coisa ruim. Isso gerou algumas outras, mais para frente, algumas outras heresias, dentre elas o docetismo, né, que dizia que Jesus, por causa disso, era apenas um fantasma, ele não era carne mesmo. E aí nós vamos ver Pedro repreender, mais perto? Nós vamos ver, está melhor? Pedro repreender, Pedro falar para a igreja que todo espírito que não diz que Jesus vem em carne é do maligno, né? Os irmãos lembram desse texto. E isso tinha uma consequência prática, porque se o meu corpo é mau, um grupo de pessoas achava que eu podia viver de qualquer forma, afinal de contas, meu corpo já é mau mesmo, minha carne é ruim, então eu posso ser libertino e viver de qualquer forma imoral. Outro grupo dizia que não, em virtude do meu corpo ser ruim, eu tenho que ser um asceta, né? Ascetismo é o rigor religioso, muito parecido com o legalismo, não toque naquilo, eu não posso fazer aquilo. E é incrível que a gente acaba vendo isso nos dias de hoje também. Você vê grupos que são ascetas, né? Você não pode se vestir assim, crente é aquele que não fuma, é aquele que não bebe, é aquele que não veste assim, não veste assado. E torna a religião cristã uma série de práticas exteriores e não uma transformação de dentro para fora. Por outro lado, nós temos grupos extremamente libertinos, né? Que você pode viver do jeito que você quiser. Afinal de contas, você já é salvo mesmo, quem pagou o preço da sua salvação foi Jesus. Isso, não existe heresia nova. Entretanto, o que Paulo está dizendo é que aquele homem, Jesus, que de fato encarnou e nasceu da Virgem Maria, ele é a imagem desse Deus que é invisível. Deus sendo invisível e habitando em luz inacessível. Vamos ver alguns versículos aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 15 ao 16, Paulo diz assim: Ele é o bendito e único soberano. Lembre essa palavra, soberano. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam a honra e o poder para sempre. Amém. Mais um texto fala sobre isso. 1 de João 4:12, diz assim, a primeira parte: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Perdão, essa aqui é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ele confirma isso aí no versículo da carta, certo? Na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Então, uma coisa nós sabemos: ninguém jamais viu a Deus. Há uma forma de ver a Deus. E aqui Filipe, ele vai fazer esse pedido, né? Aqui em João 14, de 8 a 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Todo mundo quer ver Deus, né? Isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Vê que Jesus já estava se mostrando como sendo esse que é a imagem de Deus invisível. Se você quer ver Deus, você tem que olhar para Jesus. Ainda, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado dos pecados, e ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, a primeira coisa que Paulo traz aqui: a única forma de ver Deus é através de Deus revelado no seu Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. A segunda afirmativa aqui do texto, ele fala que ele é o primogênito de toda a criação.
E aqui ele está se referindo à velha criação, a criação material. Essa primogenitura não fala de um nascimento dentro do tempo, de um nascimento cronológico. Nós vimos aqui também a respeito do filho, que ele é eternamente gerado no coração do pai, não é? Essa primogenitura, ela diz respeito ao seu lugar de herdeiro, ao seu lugar daquele que herda todas as coisas do pai para governá-las. Veja só, Davi, ele não era o primeiro filho de Jessé, pelo contrário, né? Se ele não era o último, era dos últimos, mais jovens, né? Ainda tem um filho que está no campo. Mas lá no Salmo 89, 17, ele é chamado de primogênito, porque ele se tornou o rei de Israel. Essa primogenitura, ela está muito mais relacionada ao seu direito de herança. Ele recebeu essa herança do pai, esse reino que o pai passou para ele governar. Ele não tem princípio de dias. Ele, sendo Deus, nós vimos aqui, ele é eterno. E ele estava com o pai, sendo os dois o único ser de Deus, juntamente com o Espírito Santo, essas três pessoas, antes mesmo da primeira coisa criada. Por isso também ele é primogênito de toda a criação. Depois vai falar no versículo 16 e 17. Vai falar que tudo foi criado nele e para ele. Nele, por ele e para ele. E também vai dizer que nele tudo subsiste. Ele não só é o Criador, ele não só é o meio da criação, sendo ele a própria sabedoria de Deus, e aqui remete a Provérbios 8, quando fala da sabedoria, a personificação da sabedoria. Como tudo foi criado também para ele. Certo? Mas tem outra coisa aqui. Nele tudo subsiste. Irmãos, não é à toa que quando o Senhor estava aqui, a própria natureza obedecia ao Senhor. O Senhor falava ao vento, o Senhor falava ao mar e o vento se acalmavam, e as pessoas perguntavam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que não é só isso, né? Não é apenas as coisas inanimadas. Ele vai dizer também que os tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo foi criado por ele e foi criado para ele. Ele criou, e ele criou com um propósito de servir a ele mesmo ao seu propósito, ao seu plano. E aqui, irmãos, ele vai falar das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Ele está falando de coisas inanimadas e das coisas animadas, né? Das coisas físicas, das coisas materiais. Mas ele está falando também das potestades. É por isso, irmãos, que ele pôde nos resgatar desse império das trevas. E aqui eu queria chamar a atenção uma vez mais. A gente já falou disso da outra vez que nós... Da última vez que nós pregamos, que existe, é falado para nós, irmãos, que há um reino nesse mundo, um império, uma potestade nesse mundo. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo chama Satanás do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais nós éramos também outrora. Ele fala, seguindo o curso desse mundo, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. É assim que essas palavras que o apóstolo Paulo usa lá no capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos libertou desse império. E ele nos transportou para o reino. E ele está falando desse rei. Irmãos, nós tivemos a oportunidade aqui também, eu não sei quem estava, de fazer uma exposição em cima de Mateus 16. Os irmãos lembram?
Nós falamos que em Mateus 16 eram dadas 4 grandes revelações. Quem é que pode enumerar aí? Pode levantar a mão. 4 grandes revelações são dadas em Mateus 16. A primeira delas, no capítulo 15. Quem lembra? Ele pergunta a Pedro, né? Quem dizem, né? Ser os homens, ser o filho do homem. E aí alguns vão dizendo, isso antes do capítulo 15. Alguns dizem que é Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas, né? E eles foram bonzinhos, porque não era só isso que se dizia a respeito de Jesus, não, tá? Eles só falaram das coisas boas que se dizia a respeito de Jesus. E ele diz, e vós, né? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A maior revelação da Escritura. Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo. Que ele está sendo aqui apresentado por Paulo com essa poesia. Ele é o Cristo, o Messias. Ele é o Filho de Deus. E ele diz que Pedro é um bem-aventurado e que isso não foi uma revelação dada por ninguém, senão pelo próprio Pai. E ele diz, eu também te digo. E aí vem a segunda revelação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai dar uma terceira revelação. Dar-te-ei as chaves do reino. O que atares na terra terá sido atado nos céus. O que desatares na terra terá sido desatado nos céus. Eu acho engraçado, né? Porque ele usa esse tempo verbal. Terá sido. Ele não vai dizer assim, se você atar aqui, eu vou lá e ato lá. Não, ele não diz isso. O que você atou aqui é porque já foi atado nos céus. E aqui ele apresenta a igreja como essa que tem as chaves do reino dos céus. Ele está falando de um paralelo de 2 reinos, com 2 reis diferentes. Lembrando sempre, irmãos, esse império das trevas, ele só existe por causa da queda. Esse império das trevas não haja a revelia do grande e soberano rei do universo. Era um reinado que Deus havia entregue para o homem, para que o homem, Adão, reinasse nessa terra, para cultivar, guardar o jardim, multiplicar. E multiplicar quem? Multiplicar o quê? Adão foi feito como? Ele foi feito segundo quem? Segundo o quê? A imagem. Agora nós estamos vendo que essa imagem, de que é que ele está falando? Adão foi feito para ser conforme a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Ele é a imagem do Deus invisível. O plano de Deus foi sempre que nós fôssemos como seu filho. Aquele que era unigênito, agora ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Ele é essa imagem. Então, só que o homem cai, e é como se ele entregasse uma procuração em branco para Satanás. Na verdade, Satanás, ele usurpa esse mundo, esse cosmo. E lembra da tentação de Jesus, irmãos? Mateus 4. A última tentação. Dar-te-ei todos esses reinos, né? E a glória deles, se prostrado me adorares. Não é isso? E aí o que é que Jesus diz? Ele diz assim, irmãos. Não, você está mentindo. De onde você tirou essa ideia? Ele não diz isso. O Senhor sempre falou, aí vem o príncipe desse mundo, não é assim que ele fala? Jesus disse assim, que está escrito que só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, irmãos, Satanás usurpa essa terra, e ele tem um governo dessa terra, só que não a terra em si, né? Ele cria um sistema de homens caídos, que a Bíblia chama de cosmos, ela chama de mundo, onde as pessoas estão aprisionadas e mortas, e debaixo do governo desse inimigo de Deus. Só que ele nos resgata e nos transporta. Ele paga o preço para nos salvar. E agora ele nos coloca nesse mesmo mundo. Lembrando a oração de João 17. Não rogo para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. E aqui, nós somos o quê? Aqui, a igreja, ela vai funcionar como... Nós vamos ver um pouquinho melhor isso aí mais para frente. Ela vai ser uma embaixada. Uma representação de um reino de fora, de um reino estrangeiro. Por isso nós somos o que aqui? Como é que Pedro fala, né? Nós somos o quê? Estrangeiros e peregrinos nessa terra. Representando de um reino que não é daqui. Nossa cultura não é a cultura daqui. O nosso alimento não é o alimento daqui. Eu não me refiro ao alimento espiritual. Estou falando de coisas espirituais. Tá certo? Vamos mais para frente. Por causa disso, ele pôde nos libertar.
E ele também sustenta todas as coisas pela sua palavra. Irmãos, os irmãos já ouviram falar da lei da entropia? Vou dar um exemplo aqui. Isso é uma lei da física, certo? Essa nossa melhor central de ar aqui, ela não está gelando. O que a lei da entropia ela diz? Ela diz que um sistema ordenado ele tende a entrar em desordem. E nada que seja desordenado vai entrar em ordem, certo? Sozinho, né? A história que se atribui a Isaac Newton, né? Mas eu não sei se realmente a história é dele mesmo. Que Isaac Newton, ele por um tempo, ele se confessou ser cristão. Ninguém sabe se de fato ele era mesmo. E ele tinha amigos cientistas que eram ateus. E então, se conta essa história, não sei se é uma fábula, esse amigo dele acreditava no Big Bang, né? Numa grande explosão. E quando Newton estaria desenvolvendo aí a teoria da gravitação universal, ele fez uma maquete do sistema solar, onde ali os planetas até então conhecidos orbitavam uns ao redor dos outros e ao redor do Sol. E ficou muito bem feito. Ele contratou um bom artesão, que teria feito aí essa maquete do sistema solar. E sendo visitado por esse amigo, perguntou para ele quem foi que fez isso aqui. Ele disse, não sei. Eu estava dormindo no meu quarto. E aí eu ouvi uma explosão na cozinha. Quando eu saí correndo para ver o que era, meu fogão tinha explodido. E quando eu cheguei, estava aí, desse jeito aí. Organizadinho desse jeito aí. E aí o cidadão lá teria dito que seria impossível. Ele disse, ora, mas você crê que o universo, do jeito que ele foi resultado de uma explosão, por que você não pode acreditar que essa maquete também foi, né? Então, mesmo que tenha sido uma explosão, irmãos, ele foi uma explosão meticulosamente planejada, viu? Então, ele não só criou de forma tão organizada, ele sustenta, porque se você deixar o carro funcionando ali, e você colocar uma bomba de gasolina, uma mangueira de gasolina no tanque dele infinito, vai chegar um momento que ele vai parar. Porque todo o sistema ordenado, ele tende a entrar em desordem. Só que o nosso sistema, onde o Senhor nos mantém aqui, é sustentado pela palavra do poder do Senhor. Esse é o rei do nosso reino. O reino do Filho amado do Pai. Tá certo? Outra afirmação que ele faz. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. A igreja, irmãos, ela tem uma série de figuras, né? Uma série de metáforas que fala da igreja. Ela é o corpo de Cristo, ela é a casa de Deus, ela é a noiva, ela é a guerreira, não é assim? São várias coisas. Ela é o novo homem, ela é também a nova criação. Ele é o cabeça da igreja, a igreja sendo essa embaixada. Vamos lá ver, 2 Coríntios 5:17 e também o versículo 20. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos aqueles que anunciamos para aqueles que estão debaixo desse império das trevas. Anunciamos o Evangelho. Para que as pessoas sejam salvas e sejam transferidas dele também. E ele também é primogênito dentre os mortos. Não é isso? Versículo 18 ainda. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha supremacia. O que significa ser primogênito dentre os mortos? Jesus não foi. Mais uma vez, não se trata de primeiro na linha do tempo. Não se trata de cronologia. Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar. Ele mesmo ressuscitou pessoas antes dele ressuscitar. Mas, ele é o único que continua vivo depois de ressuscitar. Ele é o único que experimentou a ressurreição final, abrindo-nos a porta, a esperança da ressurreição. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Essa ressurreição. E olha que coisa interessante.
Ele fala de supremacia. Os irmãos lembram do título da mensagem, né? A supremacia e a soberania de Deus. Os irmãos sabem a diferença? Supremacia e soberania? Supremacia está relacionada a poder. Soberania está relacionada à autoridade. Vou dar um exemplo aqui para diferenciar poder de autoridade, tá? Qual a diferença de poder e autoridade? Você tem uma carreta, tá? Uma carreta blindada, carregada com não sei quantas, 200 toneladas. E ela está vindo em direção, mas ali tem um guarda de trânsito pequenininho, de 1,60 m ali. Está lá o guarda de trânsito, no meio do cruzamento. E o guarda de trânsito, ele apita, né? E levanta a mão e aquela carreta poderosa vai lá e o cara mete o pé no freio, né? Isso é o normal, né? Quem é mais poderoso? O guarda de trânsito ou a carreta? Com certeza a carreta. Isso é poder. Mas por que a carreta para? Porque existe uma autoridade. Certo? Por que existe uma autoridade? Porque existe um poder do Estado que respalda. Jesus, ele tem a supremacia. Isso quer dizer que ele é o mais poderoso do universo. E ele também, por causa disso, ele tem a soberania sobre todas as coisas. E é interessante quando ele ressuscita, em Mateus 28, 18, os irmãos lembram quando ele aparece para os discípulos, o que é que ele fala? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Certo? Ele está falando do rei, desse rei aqui. Vamos para frente. E aí no versículo 19 diz assim, nele habita toda a plenitude. Vê que eu coloquei uns trechos aí em colchete, né? Esse corporalmente da divindade, porque no 2:9, Paulo ele expande um pouco mais esse versículo aqui. Esse versículo 19 do capítulo 1, lá no capítulo 2, versículo 9, ele dá uma expandida. E ele acrescenta essas duas expressões aqui. Corporalmente da divindade. No corpo de Cristo, toda a plenitude de Deus habita. Nele habita toda a plenitude. Olha uma coisa interessante, irmãos, que eu quero trazer aqui para os irmãos. João 1,14. Nós cantamos aqui, né? Esse texto. Cantamos também aquele texto principal. Mas nós cantamos esse texto aqui, João 1,14. Como é que diz assim? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queria chamar a atenção para essa palavra que viveu. Essa palavra no grego é skino, que quer dizer armou seu tabernáculo, ou tabernaculou. Olha aqui, irmãos, vou fazer aqui uma ilustração. Betânia ficava próximo de Jerusalém. Lá ficava a casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses três irmãos bem conhecidos, né? Dava para ir a pé. Lá em Jerusalém estava funcionando o templo. O templo que Deus instituiu no Velho Testamento, funcionando com o sumo sacerdote. E eles pegavam os animais ali e sacrificavam. Mas Jesus, imagine nesse momento, Jesus lá em Betânia. E ali em Betânia, ao redor da mesa, estava Marta, Maria e João. Quem é que estava adorando a Deus? Quem é que estava adorando a Deus? Onde é que Deus estava, irmãos? Onde é que Deus estava? Estava lá em Jerusalém? Ou estava lá em Betânia? Ele armou o seu tabernáculo, o seu corpo, o seu templo, onde Deus habitava. Toda a plenitude da divindade morava ali. Olha que coisa interessante. João, capítulo 2, versículo 19 e 21, quando ele vai em Jerusalém a primeira vez. Ele diz aquela frase que depois ele é acusado dizendo que queria destruir o templo, né? Ele diz aquela expressão, destruam esse templo e em 3 dias o reconstituirei. Eu levantarei, né? O templo, aí no versículo 21 vai dizer que o templo do qual ele falava era o seu corpo. E eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, para essa palavra, certo? Na Bíblia só existe um lugar que é chamado de templo. Só tem um lugar. Um único lugar. Esse lugar era o templo de Jerusalém. A gente chama isso aqui de templo. Né? Na língua portuguesa não está errado, mas teologicamente está. Por quê?
Porque Deus não mora aqui, irmão. Quando a gente vai embora daqui, que fica morando aqui é barato e rato. Deus quiser não, né? Mas aqui não tem nada de sagrado. Deus não habita aqui. Se a gente se reunir lá na rua, é lá que Deus está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A gente sabe isso aqui de igreja também, não é? Vou para a igreja, não é? E quando Paulo diz assim, lá em 1 Timóteo, para que saibais como se comportar na igreja, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quem é que abre as portas aqui quando a gente chega? Se é Deus que vem aqui e diz, você é muito bem-vindo. É isso que acontece? Ou ele habita em nós. Ele é o primogênito dentre os mortos. É isso que significa. Nós também, irmãos, passamos pela experiência de morte e ressurreição em Cristo. Porque Cristo é a cabeça do corpo. Porque Ele era o tabernáculo e o templo. O apóstolo pode dizer lá em Corinto, que vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus está onde nós nos reunimos no nome dEle. Mais para frente. Aí fala também que Ele reconciliou. Que Deus, através de Cristo, reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Ele reconciliou todas as coisas com Deus. Irmãos, só Cristo sendo quem era, Ele poderia realizar a obra de redenção. Só Ele sendo quem Ele era. Ele tinha que ser 100% Deus e Ele tinha que ser 100% homem. Só sendo 100% Deus, Ele poderia ressuscitar e cumprir cabalmente a obra dele, ser sem pecado e ter sido gerado como foi. E só sendo 100% homem, Ele poderia nos representar e pagar o preço em nosso lugar. Ele é todas essas coisas aqui, irmãos. Quando Ele fala de reconciliar consigo todas as coisas, nós já falamos aqui também, vários irmãos já falaram. Os irmãos sabem que a terra está debaixo de maldição, né? Os irmãos lembram disso? Os irmãos lembram quando Adão caiu? Lembra o que foi que Deus disse? Maldita será a terra por sua causa, não é? Agora com o suor da sua terra, do seu rosto, né, você vai conseguir seu pão, não é isso que ele fala? Ela já não produz mais espontaneamente do jeito que era. Agora você tem que lavrar, agora você tem que pagar o preço. A mulher tem que sofrer, agora a morte entrou. E agora você basta assistir o jornal para você ver que essa terra está debaixo de maldição. Entretanto, lá em Romanos 8, nós vemos que essa criação, ela geme. Os irmãos lembram dos gemidos de Romanos 8? Ele fala que nós gememos. Ele fala que o Espírito Santo em nós intercede através de gemidos. E ele fala também que a própria criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando nós chegarmos no capítulo 3 aqui, irmãos, de Colossenses, nós vamos ver Paulo dizer assim, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e Deus. Os irmãos lembram desse texto? Vossa vida está oculta com Cristo em Deus, né? Aí ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então todo olho verá, o Senhor virá visivelmente. Quando Cristo se manifestar, ele diz uma coisa interessante, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, nós estamos aqui, quem passa ali na frente, talvez não saiba do que se trata. Eu temo que talvez alguns de nós não saibam do que se trata. Em que nós estamos envolvidos? Mas nós somos os representantes desse reino aqui na terra. E essa vida que criou todas as coisas, essa vida que ressuscitou Jesus dos mortos, essa vida que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, essa vida está oculta. Quem passa ainda não vê
É lógico que a nossa obrigação é demonstrar essa vida, vivendo por meio dessa vida. Mas um dia, essa vida vai se manifestar, juntamente com Cristo em glória, plenamente. E aí, quem vê a gente assim como a gente é, nessa aparência aqui, um dia vai ver, quando o Senhor voltar, essa vida se manifestando. E então nós vamos ter também um novo céu e uma nova terra, irmãos. E toda a criação será redimida do seu sofrimento. E toda a criação será liberta. Por isso ele é o cabeça da velha criação. E ele se torna também o cabeça da nova criação. O primogênito da nova criação. Por último, no versículo 23, perdão. Ele vai falar da perseverança como uma evidência da salvação. Como é que o versículo diz assim? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Bateria? Vamos lá. Na garganta de novo, mais uma semana rua. O que ele fala aqui? Desde que continuem alicerçados. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Ele vai falar aqui da perseverança dos santos. Irmãos, como é que eu sei que um dia eu crio? Como é que eu sei? Primeira coisa, eu continuo crendo. Como é que eu sei que eu me arrependi? Essa palavra, metanoia, mudança de mente. Como é que eu sei? É porque eu continuo me arrependendo. Eu continuo vivendo assim, em arrependimento. Como é que eu sei que eu me converti? Opa, voltou? Ou seja, que eu mudei a minha direção. Conversão é mudança de direção. Eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá. Eu era desse império, agora eu sou desse aqui. É porque eu continuo me convertendo. E eu devo continuar perseverante até o fim. Vamos a algumas aplicações, irmãos. O que é que isso tem a ver com nossa vida? Lembrando do texto ainda de 13 e 14, especialmente. E dos versículos 9 também. Como anda a sua busca por conhecer a vontade de Deus? Como é que está? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está seu estudo bíblico? Irmãos, quantas vezes a gente come por dia? Os nutricionistas, não sei se tem algum nutricionista, acho que tem nenhum nutricionista entre nós, né? Tem que pregar o evangelho para algum nutricionista, para ajudar os gordinhos. Os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos, não é isso? Espiritualmente falando, irmãos, o que eu tenho alimentado a minha mente mais? Né? Acho que foi John Piper que falou, né, que as redes sociais vieram para comprovar que a nossa desculpa para não orar e ler a Bíblia, botar desculpa em falta de tempo, era mentira. John Piper falou. Isso tem a minha busca pelo conhecimento da vontade de Deus em sua palavra, tem me levado a um conhecimento mais profundo do Senhor. A minha leitura bíblica, a minha
E, ao mesmo tempo que eu desenvolvo também um relacionamento com o Senhor. Irmãos, veja só. Esse reino, ele tem uma cultura, certo? Ele tem uma cultura. E essa cultura, ela deve ser, ou melhor, o nosso viver deve ser de acordo com essa cultura. O nosso viver tem que ser de acordo. Nós não vivemos mais de acordo com a cultura daquele velho império sobre o qual nós estávamos subjugados. A minha cultura agora é desse novo reino. Então o meu caráter é de acordo com esse novo reino. As minhas atitudes, irmãos, como tem sido a minha atitude? O meu viver prático, no meu trabalho, no serviço à igreja? Como é que eu tenho servido à igreja? Como é que tem sido meu ministério? Em respeito a tudo, ao zelo, à diligência, ao cuidado, à visão de objetivo do meu ministério, serviço, para que é, de que se trata, de edificar o irmão. Irmão, cada ministério aqui, cada serviço dos irmãos. Ministério é serviço, né? Ministro é diaconia, é diácono, tá? Quando você pega lá, você está lá ministro, parece uma coisa, né? Alexandre de Moraes, não tem nada a ver com isso não. É diácono, está mais para um garçom. Quando você pega um ministro, um diácono, um servo, é isso, é um escravo. Como é que nós temos servido ao Senhor? Cristo é supremo e soberano. Irmãos, tem uma coisa bem interessante aqui. O irmão Paul Washer, ele fala, Deus quando criava todas as coisas, ele falava para as estrelas, se coloquem no seu lugar, e elas iam para o seu lugar. Né? Haja luz, houve luz. Tudo que Deus ordenou, prontamente era obedecido. Aí eu pergunto, a respeito da supremacia e da soberania do Senhor, como é que tem sido na nossa vida? Até onde eu sei, irmãos, até onde eu pude ver na Escritura, só tem um ser que é capaz de olhar na cara de Deus e dizer não. Nós. Quer um exemplo? João. Não, perdão, Pedro. Pedro, mata e come. Não, Senhor. Nunca comi coisa impura ou imunda. Não é assim? Jonas. Vai para Nínive. Vou nada, vou fugir. Nós dizemos não ao Senhor. O Senhor tem sido o supremo Senhor. Eu chamo ele, muitos naquele dia me dirão, né? Senhor, Senhor. E eu vou dizer, eu nunca vos conheci. O Senhor nos guarde. Que nós não só proclamemos, mas nós reconheçamos e nos submetamos à soberania e à supremacia do Senhor no nosso viver. Em cada decisão que nós tomamos. E quanto à confiança, saber que todas as coisas estão debaixo do governo do Senhor. Ah, irmãos, eu preciso confessar, eu ainda fico muito ansioso. Isso é sinal que minha fé ainda é muito imperfeita. Eu confesso aos irmãos, peço perdão e peço a graça do Senhor. Conhecer o Senhor, quem Ele é, olha o tanto de Ele é, o que Ele é, deveria nos dar uma paz completa e plena. Sabendo que tudo está debaixo do seu controle. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que o nosso bem não é nosso bem-estar. O nosso bem é sermos transformados no caráter de Cristo. E Ele vai fazer tudo para isso. E aí eu queria finalizar aqui, irmão, com a frase que se atribui a Agostinho de Hipona. Que ele diz assim: ou Cristo é tudo para você, ou Ele não é nada. Os irmãos entendem essa frase? O Senhor, Ele é apenas um rodapé, uma nota de rodapé no livro da nossa história. Tá lá, eu era crente, eu ia para o culto domingo, né? De vez em quando.
O estatuto prevê que eu acho que são 3 meses sem se congregar para deixar de ser membro, né? Aí eu vou ficar assim, cada 3 meses eu vou lá, antes de fechar, compareço uma vez, que é para garantir. Que o Senhor nos guarde, né? Disso aí. Que Cristo não seja uma mera nota de rodapé no livro da nossa história. Que Ele seja o Senhor Supremo. Assim como Ele é o Senhor Supremo do universo, Ele seja o Senhor Supremo da nossa vida e do nosso viver. E que essa palavra ela entre no nosso coração. E pelo poder do Espírito Santo, ela nos dê mais clareza e mais entendimento. E mais transformação nesse sentido. E eu finalizo por aqui. E nós vamos ter a nossa ceia, né? Nossa Santa Ceia. E eu queria chamar aqui deixa eu ver. Eu queria chamar aqui, está sem menino pequeno, né? O Gustavo e a Manu, por favor, para servirem aqui os elementos da ceia. Eu queria compartilhar mais um texto aqui com os irmãos, no capítulo 6 do Evangelho de João. Versículo 54 diz assim: enquanto os irmãos servem. Versículo 53. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Esperar os irmãos terminarem. Vou pegar um copinho daquele lá. Eu acho que eu tenho que pegar. Tem que pegar isso aí mesmo. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Sabemos que Suas palavras são espírito e vida para nós. Fala ao nosso coração. Senhor, guarda essas palavras no nosso coração e na nossa mente. E aqui nós estamos diante de Ti também para lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Lembrar do Seu sacrifício na cruz, que o Senhor partiu, Senhor, o Seu corpo, derramou o Seu sangue por nós no madeiro. Senhor, nós cremos em Ti, declaramos a Ti, nos lembramos de Ti e proclamamos